Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar do movimento literário barroco. Lembrando, gente, o que nós vimos anteriormente, o barroco então ele é uma escola literária que tem um nome diferente, mas esse nome, gente, faz referência então a uma pérola irregular. Justamente porque o barroco, gente, ele vai acontecer num período que nós temos uma dualidade. Então, essa pérola irregular está mostrando justamente essa dualidade. O homem dividido entre a fé e a razão. Então, a gente vai ver a sociedade dividida entre uma sociedade antropocêntrica, onde o homem é o centro do universo, e uma sociedade teocêntrica, onde Deus, então, é o centro do universo. Lembrando, gente, que isso configura muito o que o homem daquela época pensava, sua forma de agir e tudo mais. Nós estamos, então, num período de pós-contra-reforma, que foi a tentativa, então, da Igreja Católica de não perder fiéis. Então, eles pegaram e repensaram, então, a própria religião católica. Também, gente, lembrando que aqui no Brasil nós estamos durante a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar. Então, aqui é muito importante a gente focar na região Nordeste. Então, gente, vamos falar sobre o Gregório de Matos, que é aquele autor que eu comentei com vocês, que ele é um autor que teve vários problemas. Justamente porque ele falava o que ele pensava na cara de todo mundo. Mas agora a gente vai falar especificamente da poesia lírica dele, então. A poesia lírica dele, gente, possui traços característicos desse tema, a fugacidade da vida e o consequente desejo de vivê-la intensamente, que é o carpe diem. O tempo acaba com os sonhos e com o corpo, transformando tudo em pó. O amor é visto de duas formas. Então aqui, gente, ele está falando dessa questão de fuga do tempo, mas também, gente, de aproveitar o momento. Esse sentimento de aproveitar o momento, aproveitar a vida, a gente vai explorar melhor no arcadismo. Mas aqui a gente já tem essa coisa de aproveitar, justamente porque eu acredito, o homem dessa época, ele fica, eu acredito que existe céu e inferno, ou eu acredito que não existe isso e eu tenho que aproveitar a minha vida. Então essa divisão, essa forma de ver, deixa o homem bastante, dividido. Tanto que a gente pode ver isso na obra do Gregório de Matos. Por quê? O amor para ele é visto de duas formas. De que forma, gente? A primeira é a idealização amorosa em linguagem de tom elevado, sublime. Mantendo a tensão barroca, os conflitos não conseguem ser abandonados. Ou seja, gente, aqui então o amor ele é visto de forma sublime. Então nós não temos algo extremamente exagerado aqui, é muito tranquilo. Também, gente, aqui nós ainda temos o conflito desse homem. Então, ele está dividido. E agora, para que lado eu corro? Então, esse homem ele está bastante confuso. E a gente pode ver isso, por exemplo, nesse poema aqui do Gregório de Matos, chamado Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Anjo no nome. Angélica na cara. Isto é ser flor, e anjo justamente. Se Angélica for, e anjo florente, então quem, se não em vós, se uniformará? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatraram? Se como anjo dos meus altares foreis o meu custódio, a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e me guarda. Então aqui, gente, primeira coisa que nós temos que analisar é que o Gregório de Matos ele vai usar então o que nós temos de mais clássico dentro da poesia, que é a utilização de um soneto. Soneto, então, eu tenho 2 quartetos, são 2 estrofes com 4 versos.
e 2 tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos, tá? Então, essa é a primeira característica aqui, que é bastante clássica dentro da literatura. Aí, gente, o que nós podemos observar? Ele começa no poema, né, falando que ela é extremamente angelical. Ou seja, ele vê primeiramente a pureza dessa mulher. Então, ele começa analisando ela desta forma. Só que daí, gente, ele fica, tá, mas se ela é tão assim, como que eu vou, né, analisar isso? Aí ele compara a uma flor bonita. O que normalmente a gente faz quando vê uma flor bonita? A gente pega e corta essa flor para levar com a gente. Então você fica, tá, então ele tá falando que ela é uma espécie de flor? Não tô falando que ela é uma espécie de flor, gente, mas aqui ele tá usando a metáfora. Por quê? Se ela é tão bonita, tão angelical, eu tenho que levar ela comigo. Só que daí, gente, ele fica, tá, mas agora eu tô cedendo aos prazeres e eu não posso ceder a isso. E ele termina, então, gente, falando que ele realmente não sabe o que fazer. Porque ela é anjo que tenta, mas não guarda. Tentar, gente, realmente no sentido sexual, tá? Então, ela tenta ele, mas não guarda. Então, ele vive essa dualidade. Então, aqui, a gente vê bem claramente essa dualidade que é bem presente, então, nessa primeira vertente da obra do Gregório de Matos. Aí, gente, nós temos a parte da idealização amorosa, que nós temos aqui. Queixa-se uma freira daquela mesma casa, de que, sendo vista uma vez do poeta, descuidava-se de a tornar a ver. Quem a primeira vez chegou a ver-vos, nice, e logo se pôs a contemplar-vos, bem merece morrer por conversar-vos, e não poder viver sem merecer-vos. Aqui, então, gente, nós temos a outra vertente da poesia do Gregório de Matos, onde nós temos, então, a idealização amorosa, que a gente percebe justamente porque aqui a amada dele é intocada, então ele só contempla ela. Ele não pega e fica com essa versão mais sexual, ou seja, ele só contempla a sua amada. Diferente do que a gente viu no poema anterior, onde ele fica, tá, mas o que eu faço e tudo mais. Aqui, então, a gente vê ele não. Eu tenho que apenas contemplar. Então, aqui a gente vê essa outra visão do Gregório de Matos em relação à sua amada. Também, gente, ele assume uma postura, então, de amante tímido diante da amada. Gente, uma informação importante. Tem muita gente que ainda confunde, né? Mas amante na literatura não é no sentido de traição, tá bom? Amante é quem ama, tá? Então, o sentido original da palavra era esse. Então, nós temos aqui. Largo em sentir, em respirar sucinto. Pleno e calmo, tão fino e tão atento. Que fazendo o disfarce do tormento, mostro que o não padeço e não sei o que sinto. Aqui, gente, então tem a amada dele, ele tá olhando para ela, mas diferente do poema anterior, onde ele olha para ela e ele realmente quer ficar ali contemplando, ele faz o que dessa vez? Ele, puxa, eu não sei o que eu tô sentindo. Então ele não se revela de primeira apaixonado por ela, diferente dos outros 2 poemas. Aí, gente, nós temos também uma segunda perspectiva que se dá, então, a partir dessa visão obscena do amor. Uma admiração mais crua do prazer. O amor é, finalmente, o embaraço das pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Aqui, gente, nós temos só um trecho, tá, do poema do Gregório de Matos, mas a gente pode perceber aqui que ele já tem uma visão bem mais sexualizada. E ele basicamente está fazendo o quê? Descrevendo o próprio ato sexual. Então a gente já vê aqui uma diferença, assim, gritante mesmo, de perspectiva. Então ele vai de alguém que está duvidando para alguém que admira a amada,
para alguém que não sabe o que fazer, para alguém que já vai para a parte sexual. Então, Gregório de Matos, ele é um poeta bastante múltiplo, por isso que tem aquela questão que eu citei anteriormente da gente ficar, tá, mas ele mesmo que escreveu tudo? Aí, gente, nós temos o poema chamado Primeiro Soneto a Maria dos Povos. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto, com gentil descortesia, o ar, que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza. Imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não guardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Aqui a gente já percebe, gente, que o poeta ele já traz uma versão de tipo, aproveite o momento, aproveite realmente a sua vida. E essa amada dele aqui, ele já traz uma descrição dela mais física. Então aqui a gente vê muito aquela relação clássica da mulher amada, com o rosto branco, com a face levemente rosada. Então a gente ainda tem muito aqui nesse poema, o primeiro soneto a Maria dos Povos, essa então visão dele. Aí nós temos a vertente religiosa da poesia do Gregório de Matos, onde, gente, o poeta apresenta-se como um homem arrependido diante de Deus, implorando perdão. Nós temos a dialética, então, entre os valores teocêntricos e antropocêntricos. Então a gente tem o conflito interno do poeta. Desejo do corpo versus a consciência do seu erro. E ele faz o que nessa dualidade? Ele busca a salvação. Ânsia pela pureza, pela remissão dos pecados, poeta como ovelha desgarrada. Então ele procura, gente, uma forma de voltar. Ou seja, o que eu faço agora? Eu sou alguém que pecou, mas o que eu faço? Então a gente tem aqui um exemplo de poema dele, dessa poesia religiosa. Ao mesmo assunto e na mesma ocasião. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vós há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se a ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não quereias, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E vós, correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos. E, por não castigar-me, estáis cravado. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos. E por não condenar-me estáis fechado. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido para ungir-me. A vós, cabeça baixa, para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Ou seja, gente, nós percebemos ali que o Gregório de Matos ele tem plena consciência dos seus pecados, mas ele fala, Deus, se eu não pecar, você não tem quem perdoar. Então, eu tenho que pecar. Então, a gente tem essa visão até um pouco distorcida, né? A gente pode falar assim, da crença, então. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!